terça-feira, dia de mais um Conversa com Quem Faz aqui da Escola da Norma. A nossa sessão de lives, conversinhas bem rápidas, um bate-papo com quem faz, de verdade, nossos professores e professoras convidados, os cursos. Já o pessoal já vai entrando, enquanto isso eu vou conversando um pouquinho com vocês, dando uns recadinhos sobre a escola. Tudo bem, Ju? Boa noite. Hoje a nossa conversa é com a Dayana Udry. A Dayana é a professora convidada do curso Além do Hype, que fala um pouquinho sobre o blockchain, né? Desmistifica um pouco de que essa tecnologia, que a gente está falando muito, mas que informações assim concretas a gente tem pouco, acaba sendo meio confuso. Então o pessoal está aqui, eu vou assinando aqui. Bem-vindos, vão entrando. Como eu estava falando, então, hoje a conversa é com a Dayana. Dayana, ela se define como uma grande curiosa sobre blockchain, sobre tokens, sobre criptografia. Ela é procuradora do estado do Paraná, né, e hoje vem despontando aí como um dos principais nomes sobre o assunto. Recentemente ela lançou um livro, o livro Blockchain, Tokens e Criptomoedas, uma análise jurídica, e que vem para enriquecer um pouco mais essa bibliografia sobre o assunto no país, que em língua portuguesa acaba sendo um pouco escassa. Tudo bem, Leonete? Boa noite. Só vai entrando, enquanto isso eu vou aguardando aqui a Day para a nossa conversa começar. E passando mais um recadinhos, aproveitando que essa sexta-feira tem um evento aberto da Escola da Norma, aberto e gratuito, que é o Hora do Intervalo, como o UX, o Design de Experiência do Usuário, transformou organizações e como ele pode ser aplicado nos escritórios de advocacia. Então essa é uma conversa muito bacana com a Camille Souza Costa, que é advogada em propriedade intelectual, fundadora da Ser Mais, que vai anfitriar, né, os eventos, vai abrir as portas aqui da Escola da Norma e vai receber a Patrícia Bittencourt, que é facilitadora da cuidadoria, e o João Pedro Fagundes, que é gerente de marketing regional aqui da Ambev. Esse evento também é ao vivo, gratuito, vai acontecer pelo Zoom, assim como acontece os nossos cursos, e as inscrições todas acontecem lá pelo site escolanorma.com.br. Uma experiência que dá também um pouquinho do gostinho para quem não conhece ainda a nossa metodologia, as nossas aulas ao vivo, a nossa interatividade, que é o nosso grande diferencial, né? A gente chegou aqui para mostrar que a aula online pode ser diferente, a aula online não é tudo igual. Nossas aulas são 100% online, ao vivo, e a gente preza muito por essa interatividade, por essa troca entre colegas, entre professores, né? A gente quer que vocês, que a gente quer quem frequenta os nossos cursos, quem participa deles, realmente tenha esse alcance direto com quem faz, que é um pouquinho que a gente vai falar aqui hoje. O pessoal está entrando, tudo bem? Tudo bem, Marina? Boa noite. Assim que a Day entrar, já chamo ela aqui para a nossa conversa. Enquanto isso, só recapitulando que o Além do Hype acontece dia 20 e 27 de maio. Também, como eu estava falando, aulas ao vivo e interativas. Aproveitar que a Day entrou aqui e já vou chamar ela. Daí a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Dayana, tudo bem? Boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem, aqui um pouquinho mais frio, né? Porto Alegre deu uma esfriada hoje à noite. E como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Curitiba também, frio. Tá bom, tudo certo, tudo certo. Fora esse friozinho gostoso, até para quem a gente que é do sul até gosta, né? Tá tudo certo. Sim, sim. Então, Dayana, eu estava aproveitando o tempo aqui enquanto o pessoal chegava para passar alguns recadinhos sobre o curso, sobre o evento gratuito que a gente tem nessa sexta-feira, que até se relaciona muito com o que a gente vai conversar hoje, né? Mas eu gostaria até que tu te apresentasse para o pessoal, faça esse convite, caso sinta à vontade. Bom, obrigada. Na verdade, eu falo que eu tô aqui porque eu sou uma grande curiosa, né? Eu sou Dayana, mais conhecida como Day, o pessoal mais próximo, todo mundo chama de Day. E eu tô aqui porque eu sou uma grande curiosa do assunto, né? No que se refere a blockchain e criptoativos, né? Estudo já há um tempo. Lancei há pouco tempo um livro, né? Com esse olhar jurídico para os desafios que a gente tem aí dentro desse mercado, né? Que está em franca expansão. Mas eu tô aqui porque eu sou uma grande curiosa, eu sempre falo, né? Tô aqui
convite da Juliana, que eu conheço já há alguns anos. Então, eu tô aqui porque eu sou uma grande curiosa, antes de tudo. Acho que é assim que eu gosto de me intitular. Não, com certeza, até falei pro pessoal mesmo, né, que essa tua alta definição é muito interessante. E o teu livro, que foi recém-lançado agora, né, que é Blockchain, Tokens e Criptomoedas, uma análise jurídica, vem para trazer um pouco mais da língua portuguesa, né, para a bibliografia do assunto, que ainda é pouco escasso. Exato. Então, Exato, muito obrigado pela exatamente. contribuição. Imagina, é um prazer. Daiana, o nome do nosso curso, né, ele é até um pouco provocativo, assim, né, além do hype, né, desromantizando um pouco a blockchain, porque a blockchain é um assunto que está super em alta, também no universo jurídico, né, e muitos se ouvem falar, e a blockchain aqui, e a blockchain lá, mas sobre o que a gente está falando quando a gente fala em blockchain? Então, é isso que é importante a gente falar, porque a gente está atrelando, a grande maioria acaba atrelando o blockchain ao mercado de criptoativos, criptomoedas principalmente, né? Especulação, ganhar dinheiro, e no fundo, o que a gente tem que talvez pensar é que a tecnologia que tem permitido isso, na verdade, que é o que a gente convencionou chamar de blockchain, né? Que é um cabedal, eu falo que é um conjunto de ferramentas tecnológicas que tem um propósito geral, né, que pode servir para vários propósitos, porque a característica base da blockchain é ser um livro-razão mesmo, como um livro contábil que registra, né, de forma descentralizada, segura, informações, registro de propriedades, de uma forma realmente mais segura, descentralizada e imutável. E essas características permitem uma aplicabilidade imensa para vários mercados, né? Então, são várias infraestruturas tecnológicas de design mesmo, né, dos sistemas em blockchain que permite um monte de aplicabilidades. Eu acho que esse é o ponto, né, de romantizar um pouquinho da ideia de estar sempre atrelado a criptomoedas, né, a parte de investimentos, que é, de fato, um mercado que está mais forte nisso, mas que tem outros mercados, outras perspectivas, e é uma tecnologia que começa e que vem para desromper um monte de relacion... da forma como a gente se relaciona mesmo economicamente. Acho que esse é o ponto, né, que é importante a gente ter em mente. Sim, e é correto a gente falar no plural, assim, blockchains, quantas blockchains existem? Existe mais de uma blockchain? A gente está falando da tecnologia. Sim. Sim, eu falo que são blockchains no plural, tá? Até falo no meu livro, porque no fundo nós estamos falando de uma infraestrutura tecnológica que pode ter arquiteturas, né, designs diferentes conforme o propósito a que aquele sistema tem por objetivo a atingir. Então, eu vou ter, por exemplo, se eu quero utilizar uma blockchain para fins de registro de imóveis e que isso tenha valor jurídico, por exemplo, eu posso pensar numa infraestrutura em que quem vai ser os validadores dessas quem vai registrar e validar essas operações são os próprios cartórios de registro de imóveis. Então, nós estamos falando de uma blockchain fechada nesse caso, né? No sentido de que quem vai ter realmente o interesse de estar participando desse sistema registrando são pessoas que já são previamente habilitadas a tanto. Diferentemente da blockchain do Bitcoin, que é uma blockchain aberta, né? Então, todos nós podemos participar. Todo mundo, em tese, que quer minerar Bitcoin pode minerar. Óbvio que hoje a gente tem a questão do tamanho que é a rede e do investimento em equipamento que se tem que ter. Então, isso é uma incapacidade mais fática do que teórica, né? Mas são estruturas diferentes de blockchain, além de um monte de inovações tecnológicas que têm sido implementadas nesses sistemas que têm trazido novas funcionalidades. Então, a gente já pensa em blockchains com inteligência artificial acoplada, entre outras coisas. Então, de fato, a gente está vivendo um momento de gerações de blockchain até, sabe? A gente fala que a blockchain do Bitcoin é a 1.0, a gente nem sabe, hoje já está 4.0, 5.0, isso eu trato um pouco no meu livro. Então, de fato, a gente vê uma evolução. Então, são blockchains no plural, sim, está certíssimo de falar assim. Foi isso. Sim, sim. E muito interessante isso, porque quando tu trouxe também essa explicação, a blockchain, ela, na sua essência, né, ela nasceu para ser algo descentralizado, né, esse poder descentralizado. E faz sentido a gente falar em regulação quando a gente fala dessa descentralização? Então, você sabe que volta e meia, quando a gente começa a falar um pouco sobre isso, esse é um assunto que fica bastante em voga, porque, no fundo, eu falo que
Até ontem eu tive a oportunidade de participar de uma discussão, porque no fundo, quando a gente pensa sobre isso, eu falo que são narrativas, né? A gente está olhando por narrativas. A origem da tecnologia, o primeiro aplicável da tecnologia, que foi o Bitcoin, de fato, ele teve por uma narrativa, como uma premissa dos idealizadores e concretizadores disso, ser algo disruptivo ao status quo. Concordo nesse ponto, era esse o objetivo, porque a gente não pode esquecer que a tecnologia ela é uma ferramenta, antes de tudo. Nós temos pessoas, né? As pessoas elas utilizam tecnologias para atingir um propósito que que lhe tem um valor, que é realmente caro para aquelas pessoas. E a narrativa do Bitcoin, então, a origem dele está atrelado muito aos cypherpunks, que tem uma ideologia e pregam um valor de independência, né? E de empoderamento do ser, e de independência relativamente a todo o resto. Então, dentro dessa perspectiva, eles vão utilizar a tecnologia para quê? Para justamente possibilitar a transações, né, de valores que eles entendam que é deles, pertencem a eles é que tem que ter a tutela sobre isso, e tem que dar informações para o Estado naquele momento, porque eles naquele momento em que surgiu, a gente estava vivendo a crise econômica, de desconfiança nas instituições, né, tradicionais. Então, diante disso, eles utilizaram o ferramental dentro do que é um valor para eles, para possibilitar essa troca de valores entre eles, sendo realmente fora do sistema, dos sistemas financeiros tradicionais ou fora do olhar do Estado. Serviu a essa narrativa. Então, dentro disso, de fato, é um desafio a gente parar para pensar como regulamentar algo que nasceu para ser disruptivo. Só que, olhando por outro lado, toda esse que eu comentei, que são várias infraestruturas de blockchain, nós também vemos a utilização dessa tecnologia para outras finalidades em que é o contrário. Eu quero que se regulamente essas operações para eu ter segurança das minhas operações. Então, são outras narrativas. Eu estou utilizando o ferramental para outros propósitos. E aqui a gente começa a talvez não só fazer sentido, como é algo que se exige que tenha essa regulamentação para fim de dar valor jurídico às operações, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de utilizar ou pensar num projeto de escrituração de registro de imóveis em blockchain, para que tenha valor disso, é necessário a gente pensar de como adaptar a legislação para que tenha valor esse registro em blockchain, por exemplo. Então, são coisas que dependem da narrativa, entende? São várias narrativas possíveis com o mesmo ferramental tecnológico. Perfeito, exatamente, porque a gente está falando de ferramenta, né? É uma ferramenta tecnológica que pode servir aí a determinados ou indeterminados infinitos fins, a depender ali, claro, do interesse de quem faz. Quando a gente fala também em GovTechs, né? Ou empresas que trabalham com essa questão mais em cartório de registro de imóveis, realmente, se não houver essa regulamentação, fica algo muito solto, né? Fica algo também impossível de ser utilizado com aquela finalidade que vinha se pensando. Sim, exato. E assim, algo que eu gosto de olhar e pensar, na verdade, que toda essa efervescência que a gente está vivendo, ela faz parte do movimento que eu acho que é maior, que é o que a gente pode estar falando de uma tokenização da economia, né? Eu acho que a nossa sociedade tem movimentado nos últimos anos cada vez mais para uma inclusão digital. A gente cada vez mais estarmos online, né? Então, a live de hoje só está ocorrendo, né? Você aí em Porto Alegre, eu aqui em Curitiba, porque nós temos uma infraestrutura de tecnologia da informação, né? Que é a internet. Hoje, nossos hábitos de compra mudaram muito. Depois da pandemia, mais ainda, né? A gente começa a ver os estudos do e-commerce, né? Simplesmente, assim, foi aumentos substanciais mesmo da utilização dessa ferramental. Mas a gente está falando agora com a blockchain em a gente trazer valor para a internet. Porque até então a gente pensa em registro de imóveis, que é o que a gente está falando, a gente tem todo um registro na forma tradicional, cartório, papel, livro, etc. Né? E a gente, aqui com isso, a gente começa a pensar em atrelar uma identidade, um token a esses registros, lastrear isso em token e facilitar as operações de transferência disso por meio de transferência de tokens. Por isso que eu falo que a gente talvez esteja começando a vivenciar o que a gente pode falar de uma tokenização da economia mesmo, um movimento maior, né?
E eu não estou aqui falando, não estou sozinha nisso, é algo que várias pessoas falam. Eu falo que tem legislações fora do país, por exemplo, como o Liechtenstein, que ela já está olhando para esse fenômeno, já tem pensado em como eles vão adaptar o sistema jurídico, por exemplo, para abarcar essa ideia de tokenização da economia mesmo, né? Como a gente faz para certificar que aquele token que eu estou lastreando num ativo do mundo real, aquele ativo realmente existe, ou seja, eu estou validando aquele token, porque tem que ter né, cara crachá, né? Existe mesmo, né? Esse bem existe. Estou tokenizando em algum, por exemplo, infungível, que pode ser por meio desses NFTs, né? Uma obra de arte infungível. Só que eu tenho que ter toda uma questão de quem que vai certificar, quem vão ser as pessoas que vão certificar e quem vão ser as pessoas que vão custodiar aquele patrimônio também para fins de eu poder garantir que o que eu estou transacionando num ambiente digital, ele tem uma correspondência com o mundo físico. E é esse olhar, por exemplo, alguns países, como a gente fala, Liechtenstein, já começa a olhar. Já olhar com esse movimento que está cada vez mais forte. Então, eu acho que, no fundo, a gente está na pontinha de um negócio, na pontinha do iceberg, de algo muito mais profundo, uma mudança muito mais profunda. É o que, assim, acho que penso eu, né, nisso tudo. Sim, e esse fenômeno, né, da tecnologia, enfim, de tornar a internet muito mais presente no nosso dia a dia, no nosso modo de se relacionar, no nosso modo de fazer negócios, é de fato, né, um fenômeno social. A gente sabe que o direito, e principalmente agora também o direito brasileiro, tem de se movimentar de uma maneira um pouco mais tardia, né? O próprio Uber, acho que foi a grande última revolução, assim, né, que movimentou de fato o país em todos os seus níveis de população, todo mundo estava mais ou menos entendendo o que estava acontecendo, né? Esse regulamento, não regulamento. O Uber, ele já existia desde 2009, que, se não me engano, na Califórnia, foram os primeiros testes, né? Ele chegou em 2014 no Brasil, para aí, então, começar a discutir uma possibilidade ou não de regulamentação, que foi se concretizar mais 4 anos depois. E em que pé que a gente está, assim, da blockchain? Existe algum exemplo prático de uso hoje no Brasil, assim, e qual o reflexo disso que tu imagina para a regulamentação? Então, no fundo, assim, é natural, né, que o direito venha a reboque das inovações. A gente sempre vai estar atrás, porque, no fundo, as relações sociais vão estar sempre, né, evoluindo e o direito vem na sequência. Isso é natural até, né? Acho que o desafio talvez seja diminuir esse gap temporal e como ter Exatamente. instrumentais para a gente estar mais próximos dessa regulamentação de uma forma mais próxima, não ter esse gap muito grande, né? Porque às vezes quando chegar uma regulamentação já mudou todo o cenário. Então, eu acho que esse é o desafio, né? Como a gente tentar instrumentalizar e concretizar isso. Do ponto de vista Brasil, né, de regulamentações, a gente não tem uma regulamentação específica para esse ambiente cripto, vamos chamar assim, tá? Ambiente blockchain, cripto, a gente não tem uma regulamentação específica. Porque, no fundo, eu acho que o que a gente talvez tenha que pensar nós estamos falando de operações várias, né? Uma utilização desse instrumental para várias operações. E com esse olhar de ser várias operações, a ideia, às vezes, é entender se essa operação, de fato, é algo novo ou é algo que a gente já faz, só que com um instrumental diferente, e aí não tem razão de não aplicar a legislação que já existe, porque as operações são regulamentadas, mas algumas são híbridas, algumas colocam desafios aí. E aí o grande desafio que é posto hoje para os juristas, né, aqui no Brasil, é você tentar identificar dentro das operações que você está utilizando esse capital tecnológico, entender o negócio, entender a operação e, a partir disso, identificar eventuais riscos jurídicos de aplicações de legislações que a gente tenha que possa, por uma forma semelhante, se aplicar, que poderia utilizar-se, socorrer disso para tentar trazer um pouco mais de segurança na operação que está sendo realizada, né? É esse o trabalho que a gente tem, porque o que a gente tem de orientação hoje é apenas a orientação da Receita Federal, então é só no que se refere a pagamento de tributos, né? E eles identificam a operação de venda, né? De alienação de criptos por pessoas físicas sujeita ao imposto de renda pelo ganho de capital.
Não temos uma orientação específica para a pessoa jurídica, mas só para a pessoa física, a IN 1888, que traz o dever instrumental, né, das exchanges brasileiras informarem as operações, as partes informarem operações entre partes ou com exchanges estrangeiras, quando o valor é acima de 30 mil no mês. Por quê? Para poder justamente verificar se houve o fato gerador do imposto de renda pelo ganho de capital. Mas é só isso que a gente tem. A gente realmente não tem uma regulamentação específica. A gente tem propostas legislativas aí que estão em trâmite, tanto na Câmara quanto no Senado, e que há indicativos de que vão avançar, inclusive, eventualmente na Câmara, com uma discussão conjunta das propostas legislativas, que eu acho que é algo bastante importante para o Brasil, né? A gente realmente avançar nisso. E temos, eu acho que talvez aí um ponto do sandbox por aí, né? Alguns empreendimentos que não deixa de ser uma forma também de os potenciais reguladores entenderem um pouco mais as potencialidades, os riscos prementes e aonde priorizar, né? Eventualmente, o olhar ou a regulamentação disso. Então, é isso que a gente tem. Não tem nada em específico, mas temos, talvez, perspectivas de. Sim, mas os exemplos ainda ficam mais limitados a essa parte de criptoativos, né? A própria regulamentação da ferramenta tecnológica do blockchain para seus mais diversos usos, que não só, né, nessas transações financeiras, ainda acaba ficando um pouquinho mais ali para um segundo momento. Mas eu acho que estamos Eu no não caminho. sei se é o caso de regulamentar a tecnologia, porque a tecnologia a gente está pensando, e aí é um nível igual à internet, talvez um ambiente internacional, de regulamentar ou tornar alguns padrões para você garantir a segurança da tecnologia, alguns padrões que tem que ser, ou interoperabilidade disso. Daí é uma governança intra, né, dentro da ideia de você regulamentar a tecnologia, né, de uma forma mais ampla, mas aí eu acho que talvez tende a ser parecido com a internet, ter eu falo que a gente fala que seria uma né, várias pessoas observando, regulamentando essa parte tecnológica, porque no fundo a gente tem que regulamentar, eu acho, as operações com isso, porque a tecnologia ela vai evoluir. Então a ideia, eu acho que é cada vez mais para o ambiente jurídico as relações socioeconômicas que são travadas com isso. Eu não sei se regulamentar a blockchain faria sentido, sabe? Na minha opinião, assim. Sim. Sim, sim. E em se tratando toda dessa ferramenta, né, das possibilidades, acaba talvez interferindo até demais, né, e desincentivando uma inovação no setor. Sim, é esse que é o grande lance, né? Regulamentar. Você não deixar de regulamentar por questão de uma segurança mesmo dos players ou das pessoas que estão envolvidas nesse mercado, versus regulamentar demais e você, de alguma forma, arrefecer e dificultar o desenvolvimento, o ambiente de desenvolvimento tecnológico. Eu acho que sempre é esse equilíbrio que sempre tem que ser buscado, né? E esses diálogos, essas iniciativas de sandbox, eu acho que são muito positivas nesse sentido, de estabelecer ambientes em que os partícipes possam conversar e possam, talvez, tentar chegar em alguns parâmetros, alguns denominadores comuns, né? Acho que é importante ter esses ambientes de diálogo, sim, sabe? Bom, Dai, chega no final da nossa conversa, já estou íntimo também, já estou chamando de Dai. Por Mas favor, pode chamar de Dai. tudo isso já me deixa na super expectativa para o curso, né? Que é dia 20, a nossa primeira aula. As inscrições estão abertas ali no site. Até vou abrir agora para ti, enfim, mandar um recadinho pro pessoal, se quiser se despedir. Nosso papo está quase terminando, te prometi uma conversa rápida, né? Nossa Sim, conversa sim. das terças-feiras é 30 minutinhos, o pessoal também não atrasar a janta lá. Mas abro a fala para ti de novo. Na verdade, é só reiterar o convite para todos estarem comigo, para a gente bater um papo, porque eu acho que, no fundo, a gente é um curso, é um bate-papo, uma troca, são insights, né, para a gente realmente estar tentando olhar tudo isso com um olhar, né, jurista, né, porque não poderia ser outro, e reiterar o convite, que é um curso que é muito legal, eu acho que tem uma metodologia muito interessante, é algo realmente inovador do ponto de vista metodológico e de imersão nesse assunto para quem está interessado, né, em começar a entender, a olhar as potencialidades e desafios jurídicos para justamente ampliar os horizontes. Então, é reiterar o convite, aguardar todos comigo, né, no dia 20, eu acho que é dia 20, 27, se eu não me engano, eu sou péssima com datas. E aguardo todos, é isso, na verdade. Não, muito Agradeço o obrigado. convite. Muito
Muito obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui batendo esse papo com a gente. Aproveito também para fazer o convite para sexta-feira, que vai ter o nosso evento aberto, gratuito. Só se inscrever no nosso site também, escolanor.com.br. O link está aqui na bio. E se inscrever tanto para o curso da DAI, além do Hype, quanto para o nosso evento de sexta-feira, que se relaciona bastante, que fala sobre inovações em design de experiência, fala toda essa carga mais tecnológica que chegou para movimentar, né, o modo como a gente se relaciona e faz negócios. Mas vou ficando por aqui, já agradeço mais uma vez, Dai, pela conversa, foi muito boa. É isso, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, até.